Shalom Adonai para todos. Bom, pessoal, nós vamos fazer um vídeo agora sobre a operação do espírito do anticristo, destruir a lei. Nós vamos identificar o que é a atuação do espírito do anticristo e vamos identificar também, fazer uma análise para saber se esse espírito, esse conjunto de ideias não estão contidos nas nossas igrejas. Tá certo? Vamos lá. Vamos começar pela definição do termo, anticristo. O que nós temos aí? Veja. No grego, a definição do termo. Veja que no grego, a palavra anticristo significa anticristos, o adversário do Messias. Essa palavra ela tem duas raízes, no código de Strong 473 e 5547. A primeira é anti, Anti pode significar completamente contra, oposto a ou antes. E aí nós temos outro significado, Aqui a aplicação dela é completamente contra, E Christos, que é uma palavra grega, é a correspondente do hebraico Machia para o grego Christos, Cristo quer dizer ungindo com raio do sol. É por isso que muitos não usam esse termo no grego, mas preferem Machia, por causa da palavra ter sido usada para dentro do paganismo, ok? Então Cristo significa ungido. Então Cristo era o Messias, o Filho de Deus, ungido de Deus. Esse é o significado, da palavra anticristo, é totalmente contra o Machia. Ele se posiciona contra o ungido de Deus. Vamos lá. Existem 5 ocorrências da palavra anticristo. Então nós temos na Bíblia, na Brit Hadashah, 5 ocorrências desse termo, anticristo. 4 delas, está aqui, aparece anticristo. E uma vez no plural, anticristos. E nós vamos ver agora, a primeira vez aqui que nós achamos é em 1 de João 2,18, que diz: filhos, já é a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ou seja, já nesta época aqui, existiam muitos adversários de Jesus, do Cristo, ou de Yeshua. Muitas pessoas que se levantavam contra a igreja, contra aquele lado do Senhor. O outro texto é 1 de João 2,22. Lá nós vimos 2 vezes, no versículo 18, nós achamos uma vez no singular e outra no plural. Depois nós temos em 1 de João 2,22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Ou seja, o adversário de Cristo, ele vai negar a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Quantos movimentos hoje não estão dentro dessa mentira, como diz aqui, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo ungido de Deus. Este é o anticristo, que nega o Pai, a pessoa do Pai e do Filho. Então são 2 pessoas. Então o anticristo mais uma vez aqui aparece, o adversário. Em 1 de João 4,3, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo, Então nós temos aí, mais uma vez, essa palavra anticristo aparecendo em 1 de João 4,3. Aqui no versículo de número 7 de 2 João diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Então veja que é um conjunto de ensinos que vem da parte desse anticristo, ou desse espírito de anticristo, contrário às verdades de Deus Pai e que o seu Filho Yeshua revelou para nós. Então esse espírito ele já atuava na época, já era contrário à igreja e o próprio Machia na época. Uma outra palavra ligada a ele é iniquidade, é iníquo,
a definição do termo iniquidade no grego, entendendo o que significa iniquidade, nós vamos então saber identificar o espírito do anticristo hoje, se ele existe dentro das igrejas ou não. Bom, a palavra iniquidade, ela vem do grego, e no grego é anomia, não é? E o que significa iniquidade ou anomia? Definição do léxico de Strong é a condição daquele que não cumpre a lei, né? Porque não a conhece, ou seja, não conhece a lei, porque transgride a lei, ou desprezo e violação da lei, que é traduzido por iniquidade ou maldade, não é? Então, anomia significa desprezo e violação da lei. Ela nós achamos também, né, como anomos, né, destruidor da lei, que é a tradução de Nico, né, anomos e Nico, destruidor da lei. Então nós temos anomia, que é o desprezo e a violação da lei, e Nico, que é aquele que destrói a lei. Lei, aqui entre parênteses, de Moisés, que era a lei na época existente, a lei religiosa dos judeus. E o Eterno transmitiu ao povo judeu. E era aplicada aos gentios. Quando os gentios não praticavam a lei, eles eram tidos como iníquo, e que se desvia da lei, que desrespeita a lei, ilegal, malvado, enfim. Alguém que não valoriza, que não cumpre a lei, essa pessoa é iníquo, não é? A outra raiz, né? Nós temos aqui alfa, né? Que ele de anomia, de anomos, é como partícula negativa, né? Então nomos é lei e a é o contrário, entra como uma partícula negativa, alfa, que é contrária à lei. Muito bem. Nomos, a palavra nomos, tirando alfa, fica lei, né? Qualquer coisa estabelecida, qualquer coisa recebida pelo uso, costume, lei, comando de qualquer lei, enfim, é uma lei. Bom, existem 14 ocorrências da palavra iniquidade. Essas 14 ocorrências na Bíblia atualizada aparecem como iniquidade 8 vezes, iniquidades no plural 2 vezes, lei, ela é traduzida 2 vezes, e maldade 2 vezes. Nós vamos ver agora os textos que falam. Em Mateus 13:41 nós temos: mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Então, se nós entendermos aqui como deveria ser entendido ou traduzido, desprezo e violação da lei, nós achamos que quando Yeshua voltar, ele mandará os seus anjos ajuntar do seu reino todos os que causam escândalos, aqueles que praticam o desprezo e a violação da lei, não é? Agora, quantos religiosos não estão dizendo que a lei ela foi abolida e passam a desprezar e violar a lei? Será que eles estão pregando a doutrina do Eterno? Ou será que eles estão praticando a iniquidade? Não é? E isso não viria do espírito do anticristo? Não seria o espírito do anticristo atuando, ensinando as pessoas a não cumprirem a lei do Eterno, e desprezarem ela e quebrarem ela, viver uma vida sem lei? Em Mateus 7:23 nós temos: então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, esse texto é muito interessante, porque muitos vão chegar naquele dia dizendo que expulsaram demônios, curaram enfermos, e esses milagres, essas obras foram feitas no nome de Yeshua, né? Mas o que é que Yeshua vai responder? Apartai-vos de mim, vós que praticai iniquidade. Ou seja, vocês fizeram isso em meu nome, mas vocês desprezaram a minha lei, pregaram que ela foi abolida. Ou seja, né, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade, não é? Então, hoje em muitos movimentos o que você aprende é praticar a iniquidade, é desprezar a lei, quebrar a lei, não cumprir a lei do Senhor. Então fica aí o recado de Mateus, o aviso de Mateus. Cuidado, porque dura vai ser essa palavra naquele dia: apartai-vos de mim. Vai haver choro e ranger de dentes.
Em Mateus 23, 28, está escrito: assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Aqui, iniquidade é anomia, não é? Ou seja, esses religiosos, os fariseus, eles eram bonitos por fora, tinham a aparência que cumpria a lei, mas interiormente eles tinham no seu espírito ou na sua alma os sentimentos, os pensamentos que eram antagônicos à Torá, antagônicos à lei. Eles não praticavam a lei, né? Ele interiormente, o sentimento deles não era o mesmo sentimento da palavra, da lei do Senhor, mas era o contrário. Eles viviam quebrando isso na própria alma, nos próprios sentimentos, nos próprios pensamentos, e também acabavam quebrando exteriormente. Em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, o que nós temos no fim dos tempos? Nós temos a multiplicação do desprezo e a violação da lei do Eterno. Ora, e por conta disso, o amor, principalmente o amor a Deus, que é obedecer os seus mandamentos, automaticamente vai se esfriar, porque a pessoa não está aprendendo a amar a Deus através da obediência aos mandamentos, mas ela aprende a desprezar a lei e dessa forma o amor vai se esfriar. Em Romanos 4:7 diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então, aqui é bem-aventurada a pessoa, como disse Davi, né, também, que os seus pecados são perdoados, ou seja, as suas iniquidades, que é a quebra, né, o desprezo e violação da lei, que caracteriza pecados, são perdoados. Essa pessoa é feliz porque o Eterno perdoou os seus pecados. Nós temos em Romanos 6:19: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a justiça. Então observe que a palavra iniquidade aqui foi traduzida como maldade, mas ela ficaria assim, ó: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para o desprezo e a violação da lei do Senhor, ou seja, assim vocês viviam, vocês estavam vivendo outra hora, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, ou seja, o contrário da iniquidade é a equidade, é a justiça, para cumprimento da lei, para a santificação da alma, da vida pela palavra. Né? Nós temos a santificação do sangue, mas temos a santificação da palavra. A palavra, a lei do Senhor, ela nos separa do pecado, nos mostra o caminho que devemos andar para vivermos em novidade de vida. Em 2 Coríntios 6,14, nós temos: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Observe aqui que é um conselho para o jovem, aquele que quer casar. Ele precisa observar se o seu cônjuge é uma pessoa que ama a lei do Senhor, porque senão, se é uma pessoa que despreza e viola a lei, você vai ter muitos problemas, né? Como ele vai ou ela vai ser fiel à lei que diz não adulterarás, né? Então você vai ter problemas, porque se essa pessoa não tem os princípios de Deus, ela vive quebrando, né, desprezando e violando a lei do Eterno, você não poderá exigir depois dessa pessoa aquilo que ela nunca teve, porque quando você a achou, ela não respeitava a lei, ela desprezava a lei. Então o conselho aqui de Shaul HaShalil, o apóstolo Paulo, é que você ache alguém que ame a lei do Senhor assim como você ama, que ame o mandamento do Senhor e esteja disposto a cumpri-lo até o fim de sua vida, e você desta forma terá alguém que irá caminhar com você servindo a Adonai. Nós temos também aqui em 2 Tessalonicenses 2, do 7 ao 8: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá
pela manifestação da sua vinda. Então, já naqueles dias, tanto João como o apóstolo Paulo já identificavam o mistério da iniquidade, já estava operando, né? Naquela época já estava se posicionando, ou seja, já existiam algumas pessoas que pregavam contra a lei do Eterno, já estavam operando, né, naqueles dias, ensinando as pessoas a não cumprirem a lei do Eterno. Em Tito 2, e aqui nós vamos ver no contexto que é o iníquo, né? O iníquo que ainda vai se manifestar, como ele diz, mas o espírito dele, os ensinamentos dele, a doutrina dele já está difundida no meio religioso. Em Tito capítulo 2, versículo de número 14, diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então veja aqui, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade. Ou seja, a iniquidade, o desprezo e a violação da lei, é o pecado, nós precisamos ser remidos dele. Em Hebreus 1:9, nós temos aqui algo sobre o caráter do Mashiach. E também a vontade do Eterno diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ou seja, Yeshua amava a justiça e odiava a iniquidade. Ou seja, como é que Yeshua está nas igrejas usando pessoas para pregar contra a lei do Eterno, para ensinar as pessoas desprezarem a lei do Senhor e quebrarem ela, violarem ela? Na realidade, isso não condiz com o caráter de Yeshua. Aqui diz que ele odeia aqueles que essa prática de desprezar e violar a lei. Por isso Deus, o Deus dele, o Pai dele, ungiu ele com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Então, senhores, Jesus, Yeshua, ele não veio para abolir a lei. Pelo contrário, isso é o espírito do anticristo, contrário a ele. É totalmente o contrário disso. Em Hebreus 10:17 diz: acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas violações da lei, para sempre não se lembrará mais. Agora, em 1 de João 3,4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. E na corrigida diz: comete iniquidade, porque o pecado é a transgressão da lei, ou seja, a iniquidade é a transgressão da lei. Então nós observamos aqui, estamos aprendendo, né, senhores, que o espírito do anticristo, ele vai ensinar as pessoas a destruir a lei. O iníquo vem para destruir a lei, quebrar a lei. Dessa forma nós somos convocados, né, a fazer um exame e a descobrirmos se em nossas igrejas elas estão valorizando a lei ou pregando que a lei foi abolida. Então que prevaleça Yeshua e que caia por terra esse espírito do anticristo que está no seio da igreja protestante, da igreja evangélica que saiu de Roma. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach.